Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é dia de home office novamente, por isso estou aqui um pouco descabelada, esperando a aula online começar. Mas estou trabalhando em cima de análise de um contrato de compra e venda de imóvel, tá? O contrato inicial. E aí eu vou espelhar a tela aqui, porque eu quero mostrar para vocês algumas pegadinhas que vem nos contratos prontos, contratos chamados contratos padrão, tá? E aí, se não for analisado com calma, você pode se dar mal. Então, gente, aqui tá um contrato de compromisso compra e venda de um apartamento, certo? O apartamento, ele está sendo negociado a R$870 mil, tá aqui, tá? E aí, nesse primeiro contrato, na parte da negociação, ficou acordado lá entre as partes que seria pago uma entrada de R$347 mil, onde está aqui, ó, certo? E o saldo restante financiado de R$523 mil. E assim ficou conversado na negociação entre as partes. Ocorre que quando a imobiliária mandou o contrato de compra e venda para o comprador me contactou e eu fui analisar esse contrato e eu vi que aqui, na parcela de R$347 mil, eles colocaram como parcela de sinal. Eu vou marcar aqui para vocês, ó, a parcela de sinal, R$347 mil. Quando veio descrito no contrato, veio como sinal, certo? Essa parte aqui, ó, em amarelo em cima, já são as minhas alterações que a minha cliente vai levar pro vendedor, ok? Porque eu fiz outro arranjo aqui, outra proposta, e coloquei a parcela chamada de sinal de 47 mil e 300 mil ficou a título de entrada. E agora eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Porque existe uma diferença entre sinal e entrada. Sinal também pode ser chamado de arras, tá? O sinal ou arras, ele está previsto no artigo 417 do Código Civil. E ele nada mais é do que uma garantia de que aquela compra, aquela promessa de compra, ela vai ser executada, ela vai ser feita tanto pela parte do vendedor como pela parte do comprador. É muito comum que em contratos de compra e venda as pessoas estipulem um sinal para que a garantia de que aquele imóvel será realmente vendido para aquela pessoa. E isso daí também serve de indenização. O vendedor, ele pode ficar com a arras, ele pode ficar com o sinal, o valor do sinal, caso o comprador desista, certo? Então, o sinal é uma garantia. Essa garantia ela é estipulada geralmente entre 5% e 10% do valor do imóvel. E o que estava acontecendo aqui no caso concreto? Quando as partes convencionaram lá 347 de entrada e o restante 523 de saldo de preço, esses 347 mil veio no contrato escrito como parcela de sinal. Isso significa que esse montante ficou a título de sinal e que, se por acaso houvesse qualquer resolução do contrato, o comprador estaria perdendo o valor de R$347 mil, o que ultrapassa aí muito os 10% do valor do imóvel. Então, muito cuidado, porque nesse caso aqui, se eu não tivesse observado que os 347 mil estava descrito no contrato como parcela de sinal, o comprador iria assinar esse contrato se obrigando a pagar como sinal e não como entrada esse valor de 347 mil. Então, muito cuidado nos contratos, muito cuidado quando você receber um contrato de compra e venda para avaliar antes de assinar esse contrato. É preciso que alguém avalie. Então, esse aqui que está em amarelinho já é a minha contraproposta para a compradora, que é minha cliente, levar para o vendedor. Uma parcela de R$47 mil a título de sinal, a parcela de R$300 mil a título de entrada e o restante, sim, a título de saldo de preço.